Graça e paz, irmãos. É muito bom estar podendo participar desse momento de reflexão com os irmãos. Fiquei muito honrado com o convite do pastor para poder estar fazendo essa breve reflexão com os irmãos. E esse momento que nós temos na igreja de devocional chama Exercitando a Intimidade com Deus. Então eu escolhi exatamente esse tema, intimidade com Deus, para a gente fazer a reflexão hoje. E uma das ferramentas que nós temos para fazer, para conseguir uma intimidade com Deus, para aperfeiçoar, para exercitar a intimidade com Deus, é a oração. Então é sobre ela que eu queria falar um pouco hoje com os irmãos. Inclusive ela está até no nosso tema de missões nacionais, né? Ali nas entrelinhas, né? Se podemos dizer assim, que o pessoal lá fez um acróstico com a palavra amor, onde o A é amo, o M é multiplico, o O é oro e o R é o reparto, né? Então é sobre o oro que eu quero conversar com os irmãos hoje. Eu separei dois textos, né, da Bíblia, bem conhecidos dos irmãos. Eu vou ler agora e os irmãos, quem tiver com a Bíblia, me acompanha, por favor. O primeiro texto se encontra em 2 Crônicas 7,14, bem conhecido. E o segundo que eu vou ler está em Jeremias 29, de 11 a 14. Então vamos lá? Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto que o próprio Deus está falando do que nós podemos fazer para conseguir intimidade com Deus, né? Que é humilhar, orar, buscar a face de Deus. E o segundo texto está em Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, são dois textos bem conhecidos de todos, né? Que também fala, nesse segundo texto de Jeremias, também fala da oração, de buscar a Deus de todo o coração. Então é sobre isso que eu queria refletir nesse momento com os irmãos. Então eu queria começar com algumas perguntas, né? O que é ter intimidade? Como fazer para ter intimidade com Deus? E intimidade é muito mais do que conhecer há muito tempo, né? Por exemplo, eu tô na IEB desde que nasci, né? Tenho irmãos conhecidos há mais de 30 anos e muitos deles não são meus amigos íntimos, assim, de visitar a casa, de fazer confissões, né? São irmãos em Cristo, mas que não são muito próximos. Então, isso já nos mostra que o conhecimento por muito tempo não nos faz íntimo de uma pessoa. Então, se você nasceu na igreja, não quer dizer que você é íntimo de Deus. Estou na igreja há mais de 30 anos, isso não te faz íntimo de Deus. Outra coisa que não nos faz íntimos de Deus é ver todo dia, conversar todo dia. Por exemplo, você ver uma pessoa todo dia não te faz íntimo de Deus, porque no meu caso, eu acredito que dos irmãos também, eu tenho colegas de trabalho que eu os vejo todos os dias, converso todos os dias, mas sobre trabalho, não são meus amigos, eles não vêm em casa, não conhecem minha família. Então sim, eu vejo todos os dias, converso todos os dias, mas não tenho intimidade com eles. Da mesma forma, ainda, morar com uma pessoa. Você pode morar com uma pessoa, vê-la todo dia, conversar todo dia e não ser íntima da pessoa. Eu tenho exemplos, né, Renata, o Vitor também, que nós moramos na Austrália com outras pessoas e não somos íntimos delas. Hoje em dia não temos mais nem contato, mas morávamos junto, víamos um ao outro todo dia e não éramos íntimos, né? Então, aí vocês devem estar me perguntando, nossa, Guilherme, então o que que faz para ser íntimo de uma pessoa, né? Como que a gente tem essa intimidade com Deus? E a intimidade nós conseguimos através do querer.
eu tenho que querer ser íntimo daquela pessoa, eu tenho que buscar conhecer os planos que elas têm, os sonhos, o gosto. Eu posso dizer que eu sou íntimo da Renata, da minha esposa, não porque ela mora comigo, mas porque eu busco conhecê-la mais todos os dias. Quero saber o que agrada, o que desagrada, com o que ela concorda, o que nós pensamos igual, o que pensamos diferente. E isso é intimidade. E é isso que a Bíblia diz que Deus quer quando fala que é para buscar a face de Deus, buscar de todo o coração. Então nesse sentido, nós temos que querer conhecer mais Deus. Não basta estar na igreja há muito tempo, não basta ler a Bíblia todo dia ou orar todo dia, porque nós podemos ler a Bíblia naquela leitura para cumprir metas, né? Eu tenho que ler 5 capítulos por dia e tal, sem entendimento, nem se aprofundar no que a Bíblia está querendo nos dizer. Podemos fazer aquela oração todo dia, mas a oração da refeição, né? Que é só aquele abençoa meu alimento. Então isso não traz, isso é superficial, não traz intimidade com Deus. Então, para ser íntimos de Deus, nós temos que querer, nós temos que buscar. O salmista, no Salmo 119, no versículo 97, ele fala que ele ama a lei e que nela ele medita o dia inteiro. E a gente percebe que o verbo que ele usa é o meditar. Ele não fala que ele lê a Bíblia o dia inteiro, ele fala que ele medita na lei o dia inteiro. E meditar é você se entregar a longas e profundas reflexões. É você passar tempo lendo, relendo, buscando de Deus entendimento. E isso demanda tempo, é mais cansativo do que uma simples leitura, como de qualquer outro livro, né? Mas se nós queremos procurá-lo de todo o coração, nós temos que desejar, ansiar por experiências diárias com Deus. E é o que Jeremias diz, né? Que Ele, Deus, é quem sabe os planos que Ele tem para nós, né? Que Ele tem para nós. Então nós temos que buscar conhecer esses planos. E nós vamos fazer isso através da oração, mas daquela oração sincera, de entrega, de joelho no chão, de rosto no pó. É isso que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos que ler a palavra, buscar em oração, e mais que isso, nós temos que pôr em prática o que a gente aprendeu, o que a Bíblia nos ensinou. Então, guardar os ensinamentos e praticá-lo também. E com isso vai fazendo com que nós sejamos íntimos de Deus. Eu queria contar uma parábola aqui, porque eu acho que ilustrando fica mais fácil para guardar a mensagem que eu estou querendo passar. Que uma pessoa que tem intimidade com Deus, nós podemos ilustrar como uma pessoa, aquela pessoa que é vestida, está de terno, gravata, com traje, vestido, e ele mergulha numa piscina. Só que nessa piscina não tem água, tem tinta, uma tinta vermelha. Então, quando essa pessoa sai da piscina, ela está diferente da forma que ela entrou. Ela já não é mais naquela festa, né? E a pessoa não consegue mais passar despercebido. Onde ela passa, ela deixa marcas, porque ela está toda molhada, toda cheia de tinta vermelha, né? Então, onde ela passa, ela deixa marcas. Em quem ela toca, ela deixa marcas. E assim a pessoa que tem intimidade com Deus, ela não consegue mais ser uma pessoa que passa despercebido na multidão. Ela tem que ser uma pessoa que se destaca, porque ela está cheia do Espírito Santo, está cheia de Deus, né? Então, nós temos que buscar esse objetivo, de ser essa pessoa íntima que reflete a imagem do Senhor, né? Então, a oração é uma ferramenta que nós, como cristãos, devemos usar dia a dia e desejar conhecer mais e mais de Deus. Dobrar o nosso joelho, orar e praticar os verbos de 2 Crônicas 7,14, que ele diz humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. Então, esse resumo, esses 4 verbos que tem nesse versículo, nos serve de parâmetro para saber o que nós precisamos fazer para ser íntimos de Deus. E a oração, quando a gente ora buscando essa intimidade, que é o que eu já venho falando desde o começo da nossa reflexão, um dos efeitos dessa oração, quando a gente começa a ser íntimo de Deus,
é ter um ardor por missões. A gente não consegue orar, ser íntimos de Deus e ficar apático com a situação dos outros. Nós vamos ficar incomodados com os nossos familiares que não conhecem a Cristo, com os nossos próximos que não têm Jesus como seu único suficiente Salvador. E aí a gente vai pôr em prática também o que está no logo das missões, que é o amor, né? É a gente amar, multiplicar, orar e repartir. Então, que nós possamos como igreja ter essa visão de buscar a intimidade com Deus, de querer conhecê-lo face a face, porque muitas vezes nós ouvimos depoimentos de pessoas que teve experiências com Deus e aquilo aquece nosso coração. É gostoso você ver um vídeo, você ouvir um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência impactante com Deus. Mas essa experiência, esse conforto que traz essa experiência que a gente está ouvindo de outro, de terceiros, é bom, aquece, mas é um aquecimento como do micro-ondas, né? Que ele aquece rápido, aquece só a parte externa, né? Da comida, e assim é esses testemunhos, diferente de quando a gente tem essa própria experiência. Quando acontece com a gente, é como aquela refeição que foi aquecida no banho-maria, que fica quente por igual, por dentro, por fora, e demora mais para esfriar. Então, o que eu queria deixar para os irmãos aqui, nessa breve reflexão, é isso, que nós possamos buscar a intimidade com Deus através da oração, de uma oração sincera, de uma oração com um objetivo, que é conhecer mais de Deus. Não uma oração rasa, mas sim o nosso interesse, porque como já foi falado, não é o tempo, não é a quantidade de vezes, mas sim o objetivo, o interesse que nós temos quando oramos querendo buscar mais de Deus. Então, eu queria orar agora com os irmãos para encerrar, já deixando um grande abraço e um agradecimento pela oportunidade. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar conversando com os nossos irmãos, Deus, ainda que à distância, pela ocasião que estamos passando, mas de qualquer forma aquece o nosso coração saber que a nossa igreja está ativa, está buscando conhecer mais e mais do Senhor, ó Pai. Então nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ensine a buscá-lo mais e mais, Senhor, do fundo do nosso coração, que nós tenhamos o desejo de conhecer o Senhor mais e mais, intimamente, profundamente, que nós possamos ser como na ilustração do homem que mergulhou na piscina de tinta vermelha, Pai, que possamos ser destaques e possamos deixar marcas por onde quer que vá, e também em quem quer que tocamos, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, que isso seja um ensinamento que nós possamos colocar em prática a cada dia, Senhor. Dia após dia, que nosso desejo seja conhecer mais e mais de Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.